Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui, setembro de 2023, e a Netflix adicionou ao seu catálogo um documentário muito interessante, conciso, não chega nem a 1 hora de duração, narrado pelo Brian Cox, aquele ator escocês que eu adoro, né, da série Succession e tantas outras coisas, que, em última análise, diz o seguinte: se você tem um governo e um governante que prega o obscurantismo, que comete atos de violência, não faltarão pessoas, mesmo que elas sejam cultas, aparentemente pacíficas, que vão cometer atos brutais, né, sugeridos, manipulados, comandados por este governo. Só que antes de falar um pouquinho mais sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A gente sempre vê documentários sobre o Holocausto, geralmente falando da Gestapo, né, da SS, aquelas polícias e aqueles povos assim, aquele povo lá que era filiado ao partido nazista, só que o documentário aí fala de policiais, de pessoas que foram, inclusive, começaram a servir, né, o governo alemão lá por 1942, quando eles já estavam assim começando a rapar o tacho, né, pegar já aqueles homens que no começo não eram aptos para a guerra, mas como estava morrendo muita gente, tinha que ir qualquer um. Então, às vezes, essas pessoas que tinha, na verdade, dois grupos, né? As pessoas que não tinham muita educação formal, mas não eram nazistas, tá? E as pessoas que também não necessariamente eram fechadas, né, ideologicamente ao partido nazista, mas eram o contrário, tinham assim doutorados duplos, falavam idiomas, entendiam de arte e tal. Qualquer um desses tipo de homem acabou massacrando judeus, né? Como se outras pessoas não tivessem sido massacradas durante a Segunda Guerra, né? Gays, eslavos e tudo mais, mas enfim, o documentário foca nos judeus. E eu não estou reclamando a respeito, só estou colocando um fato, né? Esses grupos exterminavam judeus nas florestas, nas cidades, tá? Desde o começo da guerra. E aí, então, o documentário vai dizendo assim, que, teoricamente, essas pessoas tinham a possibilidade de dizer não. Quem dizia não, não vou fazer isso, não vou matar os judeus, não ia para câmara de gás, não sofria nenhuma penalidade legal, né? Mas, então era uma questão de escolha. Só que, por outro lado, existia todo um clima social que fazia com que essas pessoas cometessem atos horríveis, né, esmagando crianças, enfim. E aí você vai ver assim, o que algumas dessas pessoas usavam como justificativa para cometer esses atos violentos, né? Fulano se especializava em matar criança, porque daí ele explicava por quê. Na verdade, ele acabava saindo como um herói. Não, eu matava criança por causa disso. Eu não vou falar porque você teria que assistir o documentário. E claro, né, como que muitas dessas pessoas se vitimizavam. Olha só o que sobrou para eu fazer. Eu é que vou ter que fazer isso, eu é que vou ter que matar as pessoas. Eu falei, ô tadinho, né? Ele vai ter que matar pessoas, olha só. Quer dizer, mas é um documentário para quem é interessado nessas questões psicológicas, nessas questões de manipulação. Isso é um documentário muito interessante, porque, por exemplo, eles sustentam, né? Porque são várias pessoas que são entrevistadas, acadêmicos e tal, eles sustentam o seguinte, que os campos de concentração, onde o extermínio era sistemático e era feito por profissionais, vamos dizer assim, né? Porque aí não eram os da polícia, necessariamente era da SS, Gestapo, sei lá o que era. Esses campos foram criados em certa medida para aliviar o estresse, né, do começo da guerra, de que quando esses caras ficavam cercando os judeus nas aldeias e matando tal. Então, em parte, eles explicam a criação como para isso, né, para dar uma aliviada, porque esses soldados no começo ficaram muito abalados. De novo eu falei, ô dó, né, por terem ficavam matando as pessoas. Então criaram-se isso. Mas também existia um outro tipo de soldado, um outro tipo de cidadão comum, né, que ele
começou a matar e começou a gostar. Então, em menos de 1 hora, o documentário ele dá conta, né, de dar uma geral nesses assuntos, e com cenas reconstituídas da época, cenas reconstituídas que eu digo, os vídeos estão reconstruídos, né, digitalmente, foram melhorados, remasterizados, né? Então, assim, ele visualmente também é bacana de ver, e em termos de conteúdo, é uma boa adição para quem gosta dessas discussões. E aí depois, claro, dessas discussões de genocídio e tal, e como eles mostram alguns outros genocídios no final, na verdade o documentário é como se fosse um alerta, né? Cuidado com quem está no governo, porque qualquer pessoa aparentemente pode cair e fazer esses atos bárbaros, né, cometer genocídios, e não foi só na Alemanha, eles mostram mais alguns genocídios e fica aquela coisinha aberta, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Assustador. Tchau.